Jennifer, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, encontro, ao nosso bate-papo. Então, eu te conheço um pouquitito, mas as pessoas que estão chegando, algumas não te conhecem. Então, eu gostaria muito que você me dissesse, que nos dissesse quem é você, Ai, quem que é a difícil. Jennifer. Seja bem-vinda e fica com a palavra para você agora. Meu nome é Jennifer Gasparetto, eu tenho 35 anos, eu moro em São João, eu sou filha da Lucy e do Luiz, eu sou a irmã do meio, eu sou a mãe do Carlos. Ui, como é difícil, né? E o Carlos tem que idade? Fez 4 dia 14. Oh, piquititinho. Gente, eu lembro quando a Jennifer estava fazendo a formação, ele já era uma coisa mais lindinha. Ele era E lembra piquititinho. que eu falava o meu bebê e você me olhava, quantos meses ele tem? Ele tinha o quê? Um ou dois? Um e Ele meio? tinha, dois, Dois? dois, Dois três, aninhos. três, quatro. Uhum. Que Então, lindo. eu sou advogada há 12 anos, eu atuo na área e faz um ano que eu sou consteladora. E Hum. orgulho isso. Mudou a minha vida, mudou a forma de eu ver a minha vida, de eu agir, de eu me posicionar. Eu sempre parecia que tinha uma pergunta interna, né? Mas a vida é só isso, é só pagar conta e problema e coisa inesperada e enfim. E até nas questões dos processos judiciais, né? Eu sempre me perguntava assim, mas o que é a justiça? Por que eu tô com um caso aqui que eu tenho tantas provas e por que eu perdi isso daqui? E às vezes você advogava em uma situação que tinha tudo contrário e você ganhava. E a constelação me ajudou a entender que nada é o que se mostra. Tem muita coisa além do aparente, né? A gente vê uma parte da história, mas a solução está lá atrás, não está aqui. Então, hoje você ainda está na parte da advocacia ou você agora não está mais? Como é que está para você hoje? Porque você traz uma bagagem muito importante da advocacia, né? Porque É, a advocacia sistêmica está se expandindo no Brasil e nós temos a direito honra sistêmico. de ser os pioneiros da advocacia, o sistêmico na advocacia. Então, o olhar do advogado que antes, que nem você falou, antes só olhava aqui o ponto e brigava por aquele ponto, hoje a gente começa a entender que o contexto é muito maior, né? Então, Mas você hoje é advogada, você é sou. terapeuta, é os dois, o que você é? Eu sou os dois. São áreas bem distintas, né? Hum, Só que eu atuo das duas formas. E assim, com muito respeito, né? Quando o cliente te procura como advogada, é difícil você falar da constelação, né? Até pela questão da lei da ordem, né? Você foi procurada como uma profissional. Então, você introduzir outra visão vai demorar um certo tempo, né? Isso que eu aprendi no curso também de Direito Sistêmico e a gente teve várias experiências nesse sentido. Agora, quando eu fui procurada para constelar processos que não eram meus e casos que não eram judiciais, mas estavam no caminho, foi fantástico, assim, porque aí que você encontra a verdadeira solução, sabe? E a pessoa, ela encontra a paz que ela busca. o É entendimento, fantástico. né? Porque eu acho que fica muito. Porque quando a gente fala de processo, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de herança, quando a gente fala parte judicial, a gente sempre pensa numa coisa pesada, de uma briga, de Energia, disputas, né? Ninguém quer sair, todo mundo pensa em perder, não posso perder, aquela ganância, às vezes, entre aspas, né? entre Então, aspas, não, né? Ela é é bem a real. Por que maioria, que né? você é contratada, por exemplo, né? Num processo de divórcio litigioso? Você é contratada para ir para a guerra. Você não é contratada para passar a mão, para fazer acordo. Essa é a realidade. A Olha, pessoa vem com uma postura de eu sou vítima da minha história e eu quero que você me defenda. E o que a gente vê os advogados? Eles pegam essa armadura e eles vão para a guerra. Aí o que acontece? O conflito não é solucionado. A pensão não é paga em dia.
As O pai não consequências depois, né? o pai não visita a criança, ou até a questão da herança que eu acompanhei esses dias. A pessoa estava totalmente inflexível em fazer o acordo. Ele se sentia muito vítima da história dele, mas eu consegui fazer um movimento que ele entendeu que ele não era vítima de nada, que ele tinha sido muito mais beneficiado pelos pais do que os outros irmãos. E adivinha? Deslanchou. Quando tem um entendimento, né? Porque é muito forte, né? Só se falou a questão de irmãos, né? Quantos irmãos perdem amizade mesmo por causa de, às vezes, um a mais, um a menos, que para eles faz toda a diferença. E quando a gente começa a entender, acho que é aquilo que você falou, né? Que ele já tinha sido beneficiado. Eu sempre E ele vejo não isso via nessas isso. brigas. E na constelação ele tocou o coração dele, sabe? E ele fez assim na cadeira. É muito Que legal. bacana. Então, as pessoas podem ir constelar com você essa parte judicial, né? Elas podem te procurar, Jennifer. Elas dizem, olha, eu estou precisando de um caso assim, eu quero deslanchar o meu processo, eu quero entender, eu quero harmonizar isso, porque também isso desgasta energeticamente muito essa briga, essa disputa. Então, indo com a Jennifer começa a dar um direcionamento, porque ela tem dois conhecimentos muito importantes, né? Que é Sim. a experiência de 12 anos na parte de advocacia, mas também o olhar sistêmico. Isso aí. E também aquela questão, né? Respeitar a pessoa quando ela tá preparada para constelar. Porque a constelação, ela não vai te passar a mão. Vamos falar a verdade. Lembra que a Eliane, do nosso curso, sempre falava que constelação você tem que dar uma respirada, porque você nunca sabe o que vai vir. E geralmente não vem coisa simples. Ou o que é além do aparente? É tudo que você não vê, mas causa conflito, né? E quando você constela, além de você ver, você vai sentir e você geralmente libera. Agora, o que acontece que eu também presenciei? Algumas vezes as pessoas vêm buscar a constelação como uma magia. Como algo que eu vou fazer hoje e amanhã eu sou outra pessoa. E não é. Constelação exige mudança de postura frente ao problema, né? Isso leva tempo. Mas quando você decide internamente que você vai mudar de postura, aí tudo ao seu redor vai fazer com que as coisas fluam. Não é uma coisa só, né? Elas têm que entender que tem que ter um primeiro movimento interno, né? Eu quero fazer essa mudança dentro de mim. Eu E quero sair. quando aparece, né, Márcia, a pessoa tem que concordar, não lutar contra o que se mostrou. Eu constelei uma mulher que se mostrou 2 abortos dela, né? E ela me dava, assim, justificativas científicas. Não, mas você não está entendendo. Mas não foi no útero. Não, mas você não está entendendo. Não, mas os meus filhos não têm conflito por causa disso. Tá bom. E a gente tem que se manter imparcial, né? Mas você tá ali com o campo aberto, a pessoa tá sentindo, tá vendo, e aquele conflito, e enfim. E respeitar, né? Aí depois de um tempo, quando você recebe aquela mensagem, meu Deus, O ela retorno, aceitou, né? ela concordou, aí fluiu. E esse concordar, eu já vi pessoas que demorou às vezes até 2 anos, gente, para concordar em aceitar, porque a constelação ela vem muito com o intuito de fazer a inclusão do que estava excluído, sair do que eu tenho razão e trazer o nós, sempre o nós, incluir todos os olhares, né? Porque como você trabalha bem nesse meio do campo, né, dos dois lados, você percebe exatamente isso. Eu preciso incluir as duas partes. E cada parte vai estar falando a sua própria verdade. Que às vezes as duas próprias verdades não é a verdade verdadeira, né? Sempre Isso coloco. Tem uma parte falando, a outra parte falando e a verdade verdadeira. Que às vezes nenhum dos dois lados está vendo. é o terceiro item, é o que soluciona a questão, né? É o que soluciona a questão, exatamente isso. Mas para isso, como eu disse, como você disse, tem que estar aberto, precisa estar bem conectado com esse olhar maior, com essa inclusão.
E confiar, né, Márcia? Porque o que vai chegar de informação vai ser a informação necessária. Você chegou até o constelador correto, você ouviu o que você tinha que ouvir. E é se ouvir o que eu deveria ouvir e nem Depois, sempre é aquilo que a pessoa quer, né? eu vejo a minha primeira constelação faz 2 anos e meio que eu fiz. Eu demorei quase um ano para aceitar o que ela me falou, porque eu achava aquilo. Imagina, nada a ver. Imagina, Nada. eu aqui. Ai, eu Imagina, tenho né? tantos A desses. Jennifer sendo a Jennifer, né? Querendo questionar aquilo. Mas é meu perfil querer entender. Agora, tem coisa que você não vai entender, que você vai sentir, e tem coisa que vai se resolver por si, que é maior que você. Que você, tu tá ali naquela guerra, mas você vai passar. Sim, 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 sim. E a região de vocês já tem juízes que têm esse olhar para a parte sistêmica ou você não conhece nessa região? Que eu saiba, eu não vou falar que tem, porque eu não conheço todos, mas eu não ouvi divulgado de ninguém. Eu fiz o curso de Direito Sistêmico, agora com a pandemia dificultou, né? Mas tem algumas oficinas que eu quero visitar e eu quero montar um projeto para as comarcas aqui, para Legal. atender nesse sentido. Isso é perfeito, muito bom. Precisa expandir, precisa levar mais. Tem alguém do grupo que está fazendo parte, que conhece a parte de direito sistêmico? Na sua cidade tem? Tem alguém que olha para isso? Tem algum advogado, advogada aqui? Aqui em Cascavel a gente tem também aluno de advogado, né? Que também está olhando e também faz essa conversação quando o seu cliente aceita, né? Uma É pequena que conversa. E o uma coisa que importante, eu às vezes é só conversa, né, Jennifer? Não precisa dizer, agora a gente vai falar de constelação, né? A gente vai fazer um olhar para essa parte. E uma coisa assim, entender que o direito sistêmico não tem nada a ver com a mediação. O direito sistêmico, Importante isso. ele é um olhar para além do contexto do conflito. A mediação é como se fosse um acordo forçado, de certa forma, que alguns conciliadores dão uma forçada. E a constelação não. Você vai constelar um tema, um processo, você nunca sabe se ele vai se resolver ou não, mas você sabe que a paz vai começar a reinar ali. Essa é a visão do direito sistêmico. É uma paz de dentro para fora, não é de fora para dentro imposto. Uhum, uhum. E cada um tem o seu tempo, né? Sim. Jennifer, tem uma pergunta aqui. Você pode dizer sim ou não ao responder. Tem a Magda que está dizendo, na constelação, tudo na vida tem que ter uma explicação? Qual é seu olhar sobre isso? É uma pergunta pessoal, será? Pois Conheço, é, é uma né? coisa Não, muito, mas muito tenta olhar no querida. modo geral. Tudo tem que ter explicação da constelação? Da constelação, não vamos banalizar a constelação. E eu sempre falo isso, constelação não é para curioso. Uhum. Constelação é uma coisa muito séria. Você vai mexer com muita coisa. Explicação na vida, eu me fazia muito essa pergunta. Hoje eu percebo que sim, sempre vem a explicação. Mas a gente não é que você vai ter uma explicação, uma resposta. Você vai ter um aprendizado. Você vai passar por um problema que vai te fortalecer, vai te tornar outra pessoa e você vai olhar para trás e você vai agradecer. Eu acho que isso é uma explicação. A constelação, ela mostra coisas além do aparente. Por que você está passando por aquele conflito, por aquele problema? E qual que é a tua postura que você tem que adotar? O que postura você está adotando? Qual das 3 leis você tá violando? Porque essas violações, elas não são conscientes. Ninguém quer entrar num problema familiar por livre, espontânea vontade, né? Exatamente. E eu sempre falo assim, quando você conhece a constelação, você conhece as 3 leis e você vive isso na tua vida, a tua vida deslancha. Ah, isso é excelente. Filosofia É a de vida, postura. eu usei isso para mim, como filosofia de vida mesmo. É a Exatamente, postura, né? a postura.
Jennifer falou exatamente isso. Por isso que faz a diferença de constelador para constelador, por isso que faz a diferença de pessoa para pessoa, porque não é simplesmente fazer um curso e deixar ali. É usar como filosofia de vida, usar as leis o tempo todo no seu dia a dia, não é, Jennifer? É isso aí. Então, quando começa a usar isso, usar a inclusão das várias memórias que nós temos conosco mesmo, então aí sim as coisas começam a fluir na vida. E não é fácil, né? Por exemplo, a questão da ordem, né? Os pais são grandes, os filhos são pequenos, respeitar sempre o irmão mais velho, né? Ajudar o mais novo, mas ajudar até que ponto? Respeitar os pais o que é esse respeito? Até que ponto eu posso dar uma opinião, até que ponto eu tenho que me retirar? É como se a gente fosse sofrendo testes da vida o tempo inteiro. E cada teste que você passa, você ganha um bônus. E aí eu consigo passar e ir mais para frente. E esse bônus é maravilhoso, porque para cada um vai ser de uma forma diferente também. Sim. É isso aí. Eu vou voltar àquela pergunta lá que a Magda fez, tudo que tem explicação. Sabe, Magda, eu tive uma vez uma experiência que foi a gota d'água. Eu disse, agora eu entendi que nem tudo precisa ter um entendimento consciente. Isso aí. É o que eu falo do tempo, né? Exatamente. Mas teve uma experiência, sabe, Jennifer, que eu tive, que eu acho... Sabe quando a gente logo se faz uma... Faz 10 anos que eu tenho formação, né? Faz 10 anos que eu trabalho com essa linha. E aí, lá no começo da minha história, eu acreditava que tinha que ter tudo uma resposta, né? A gente acredita, não, tudo tem que ter resposta, tudo tem que ter entendimento. Imagina, gente, uma militar, por isso que eu entendo a Jennifer, tá? Porque advogado tem um pouco disso, né? Uma militar, um advogado, tá aqui. A gente pensa, acredita que tudo tem que ter uma resposta. E tem coisa que não tem coisa que é daqui do coração, que é uma coisa daqui do universo, de um campo maior. E aí eu tinha uns grupos de estudo e aí uma pessoa disse assim, ai, Márcia, eu tô com dor na minha lombar, o que pode ser? Daí eu lá, né, toda esperta. Ah, dor lombar é isso. Ela olhou para mim e disse, não sei se faz sentido, eu achei que era porque eu tinha ido na academia hoje. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, tem coisa que não tem uma explicação, porque você fez um exercício que não fez um exercício adequado, então não vai ter uma explicação através da constelação, porque foi feito um movimento errado, diversificado. Então, parem de achar que tudo tem que ter uma explicação. Tem coisas que você faz forçado, tem coisas que a pessoa faz, né? É a mesma coisa que eu comer um bolo inteiro e não ter uma consequência disso. O corpo, ele vai gritar, ele não aguenta. Então, tem coisas na vida que o seu financeiro não aguenta, o seu profissional não aguenta, o seu físico não aguenta, as pessoas ao seu redor, às vezes, não estão mais aguentando uma atitude sua, porque tá exagerado, tá fora de uma coisa que seria fluida, uma coisa natural, uma coisa leve. Então vai ter um baque. Então o baque, ele sempre vem dizer, você está fazendo alguma coisa errada, sim, mas não precisa às vezes entender. Às vezes você precisa só mudar de atitude, né? Você fica às vezes 1 mês, 2, 3, 1 ano sem academia, vai fazer um exercício, vai doer. O que significa aquele músculo doendo? Significa que você pegou pesado para aquela atividade. Né, Jennifer? É eu que eu diga, né? Começar a entender que pode ser uma coisa mais leve a vida. Eu me identifico muito com a Jennifer na fala, né? Aqui. E tem coisa que tá aqui, ó, aqui do lado. A informação. Basta só silenciar e tomar isso. Que bom, Magda, que você gostou. Não era para você não especificamente. Adorei a sua pergunta, tá? Era para todo mundo aí, tá? Para todo mundo, tá?
Temos muitas respostas através da constelação, muitas. Mas tem coisas que vai vir de dentro de vocês, de dentro de cada um. Como a Jennifer falou antes, às vezes a gente fala com o cliente, a gente traz a resposta, a gente traz o caminho, mas ele vai ter o seu tempo de dizer eu quero caminhar por esse caminho, eu quero aceitar, eu não quero aceitar. Porque a postura, né, Márcia, por exemplo, você vai constelar uma mulher que ela é a salvadora da pátria, né, da família. É tudo com ela, né? Quando você constela ela, trabalha a questão da ordem, do equilíbrio, né? Dela estar no lugar dela, de deixar cada um com os seus processos evolutivos, com as suas dores e olhar mais para si. No primeiro momento, ela não vai aceitar o que você está falando. Não, nada a ver. Isso daí é papinho de gente que quer ser evoluída. Mas não é assim. Com o tempo, ela vai entendendo que é mais fácil ela soltar um peso que não é dela. E sair do patamar de que todo mundo precisa de mim, né? Será Ai, que que todo difícil mundo escutar isso. Será que todo mundo precisa de mim ou é eu que preciso deles pedindo para mim as coisas? Eu sempre às vezes analiso isso. É a dependência emocional, né? Eu cuido dos problemas dos outros para não olhar para as minhas sombras. Enquanto eu estou ocupada com os problemas dos outros, eu não olho para mim e a minha vida vai desabando. Bastante. Tem alguém que se identifica aí, gente? Que alguém quer mais fazer pergunta? A Marisa disse assim, eu super amei quando constelei. Que bom, né, Marisa? Muita. Que bom. A gente começa a ter uma visão maravilhosa de qual é o meu lugar, de onde que eu estou, qual é o tempo que eu tenho para mim, porque às vezes eu nem tenho tempo para mim, né? Como a Jennifer falou, eu tô procurando problema nos outros para fugir de mim mesmo. Ó, Marisa dizendo que a Jennifer é top, parabéns. Ela também é. Ela também. Viu? Todos nós somos. Cada um de uma forma especial. Sim, a Jennifer, a gente tem investido bastante, tem estudado bastante, busca também bastante, né? Como ela mesma falou, ela fez a formação de constelação e agora fez a formação de direito sistêmico, né? Isso é o continuar, isso não é esperar que venha. E eu estou fazendo também um curso sobre constelação de empresas, estou constelando empresa, estou atuando e obtive resultados bem gratificantes, bem lindos. Sou muito feliz. Eu me encontrei na constelação. Perfeito. Ó, gente, quem quer fazer a formação, tá? Estamos iniciando agora em março a nova formação também. Acho que todo mundo tinha que fazer, né, Márcia? Tanto uma terapia quanto a formação, porque eu sempre digo... Primeiro, porque a constelação faz você sair do papel de vítima e você se tocar que você não é vítima de nada. Você é autor da tua vida. E tudo que você está passando é para a tua evolução. Claro, de acordo com as leis, né, as 3 leis, o que está sendo violado, emaranhamentos familiares, crenças familiares. Mas o principal que eu entendi e que eu mudei em mim é que ninguém é vítima de ninguém. Eu não posso ter o controle sobre o que acontece na minha vida. Exatamente e tudo passa. Isso. Sair do controle é o mais difícil para todos nós, tá, gente? Não é só nós aqui que estamos falando, é um patamar de dificuldade mesmo. Muitas pessoas estão nessa energia. Ela é uma energia muito, muito boa para usar no profissional. Eu nunca tiro essa energia da pessoa, porque essa energia para o profissional, para ser um empresário, para buscar, correr, fazer, estudar, ela é uma energia excelente, porque aí você usa essa energia e transforma para você. E esse fazer para você consegue levar para os outros. Mas quando essa energia ela está num envolvimento de relacionamento amoroso,
quando ela está entre o casal, quando ela está muito em questão dos irmãos ou algo assim, começa a gerar conflito, tá? Então ela é uma energia que ela é boa em algumas áreas e um pouco difícil em outras áreas, tá? Então todas as energias que você herdou, todas, gente, todas as energias que você herdou, elas são importantes, mas saber colocar cada uma no seu lugar é importante. Saber que cada energia ela vai para seu direcionamento, isso fortalece. Uhum. Né, Jennifer? Uhum. E a gente tá numa época, né, que a mulher tá muito na energia masculina, né? O feminismo, né? Ah, eu sou independente, eu faço por mim, eu não preciso de homem para nada. E as consequências vêm, né? Saber ocupar o lugar da mulher. Eu não preciso depender de um homem, mas eu posso ter alguém que some na minha vida, né? Que some, isso, que some. Porque se eu vier com essa ideia, eu crio uma crença. E se eu vier numa crença assim, como é que eu vou ter um bebê? Ou Como que eu como vou é que eu ser vou ter mãe, um né? projeto, né? É aí que Oi? vem os conflitos, né? É mulher muito masculina, é mãe, e daí? Como que eu vou cuidar? Como é que eu vou cuidar daquele serzinho pequeno masculino, né? Que é masculino também e não deixa de ser um homem. Isso aí. Ai, ai, aqui a gente podia falar muito, muito sobre essas energias masculino e feminino. Gente, é um assunto bem profundo mesmo. E Uhum. você que está aí conosco, está muito na energia trocada? Trocada é mulher estando na energia muito masculina e o homem estando muito na energia feminina. Estamos trocados porque as duas energias nós temos. As duas, gente. Só E que não é eu. confundir isso com sexo, né? Não tem nada a ver com homem e Ah, não, mulher. não, não. Sexualidade São, entra são, num outro campo. Tem a ver com é, a energia interna. Uhum, bem importante isso. Não misturar, né? Porque eu vejo que as pessoas misturam muito sexualidade com outras coisas. Não, sexualidade é uma energia de vida, uma energia vital, uma energia de abundância, de prosperidade, de amor e também prosperidade. de casal, né? Casal independente, homo ou hétero independente. Mas o que a Jennifer e eu estamos falando aqui é a questão do que eu nasci. Eu nasci feminina, então eu tenho uma energia mais forte feminina. Só que talvez a minha vida me fez eu ser mais masculina, tá? E assim pode ser o contrário ali com você também, tá? Isso acontece bastante. A Pasquale diz: acho que vocês não estão visualizando as imagens. Qual imagens? Mensagens. Ah, mensagens, opa! A gente está conversando aqui, desculpa mesmo. Vocês estão fazendo alguma pergunta? Eu vi que você tinha colocado que você não estava na energia trocada. Sorte Jennifer, sua. conta um pouco mais de você. Como está São João? Como é que as pessoas de São João estão absorvendo essa questão da constelação? Você faz grupos, não faz? Não, eu atendo individual só, atendo com bonecos, não faço grupo. Eu acho que a cidade é pequena ainda para isso, tem que amadurecer mais o que é a constelação, para a pessoa entender que quando ela vem representar, ela não, ela está entrando num campo de sentimento, que ela não tem que colocar o ego dela, o que ela acha, né? Ainda é muito cedo para isso. Mas eu acho que a constelação, eu acho não, eu tenho certeza. A constelação com bonecos, ela não difere em nada. Os movimentos de cura, de libertação são os mesmos ou até maiores. E uma coisa que eu entendi assim, eu friso muito para os meus clientes. Você entendeu o que eu te expliquei? Você entendeu o que o campo mostrou? Eu sempre friso isso, porque quando você chama para a consciência o que está se mostrando, é metade da cura. A outra metade é o movimento que vai vir por si, é a ressonância, é a mudança de postura, é as tarefinhas que a gente pede para a pessoa fazer, né? Sim, sim.
Agora entendi o que a Pasquale, somando aqui, ela falou pra gente falar sobre um pouquinho sobre as leis. É que quando você fez, eu vi a pergunta assim, é que a Jennifer estava exatamente falando das leis quando ela estava falando dos Ah, irmãos, a postura, da ordem, é que ela não especificou agora, vamos falar de ordem, mas ela misturou e ela falou da ordem, ela falou de cada um no seu lugar, de que todos os irmãos pertencem, né? E que todos, então ela acabou falando sim de uma forma diferente, não assim, agora técnica. vamos falar disso. Mas ela acabou falando sim. Por isso que a gente não repetiu essa colocação, sim, Pasquale. A gente fez assim, tá? Jennifer, para hoje é isso? Muito Bom, grata, Márcia. me dá o teu telefone, tá? Me deixa o telefone para quem ali quer fazer uma constelação com a Jennifer, procurar ela. Vocês já viram que a linha de frente dela é maravilhosa na parte da advocacia, resolver os processos, auxiliar nessa harmonização. Empresas, Jennifer, né? Além das outras coisas também, que eu sei que você faz também. É. Você trabalha com tarô também, não é? Eu trabalho com o tarô, em algumas situações, algumas constelações eu abro o tarô com muito cuidado, porque as pessoas elas têm aquela pré-ideia de que tarô vai adivinhar o futuro. E até você fazer a pessoa entender que tarô é uma energia, que tarô é o que está propenso, mas que cada um tem o livre-arbítrio. E nenhuma terapia, nada que você faça, nenhuma pessoa que você consulte vai te dizer exatamente o que vai acontecer no teu futuro, porque você tem o livre-arbítrio. Então, eu uso o tarô como forma do tarô sistêmico, como forma de aconselhamento, porque toda carta, ela tem um significado. Tem cartas que já me indicam de antemão que a pessoa se vê superior aos pais. Aí, como é que ela quer ter sucesso na vida? Tem cartas que indicam abortos que estão escondidos ainda, que não foram revelados, não foram olhados, e está dificultando o relacionamento entre irmãos. Tem cartas que dizem que a pessoa é muito apegada, que ela não perdoa, que ela tem muito rancor, ela tem que trabalhar isso dentro dela, entende? Então eu uso isso como uma ferramenta auxiliar. Como tem as cartas xamânicas, tem o tarô egípcio, tem... Ai, tem tanta coisa, né, Márcia, que dá para você Tem. somar na constelação, né? Tudo é válido. E assim, conforme a situação também, eu fiz um curso de Feng Shui, eu vou dando dicas, vou auxiliando. Tudo soma, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Exatamente. E depende da abertura do cliente, depende de como é a postura dele, se eu percebo que ele é mais espiritualizado, se ele é mais aberto, ou se ele é mais cético, mais positivista, eu vou mudar a linguagem com ele, né? Até o tom de voz, eu vou falar diferente, eu vou... Enfim, cada pessoa tem alguém especial de dentro da gente, né? Tem pessoas que têm uma Jennifer mais amável, tem pessoas que têm uma Jennifer mais dura, né? Mas cada um tem o que precisa. Você também tem constelação que você é muito dura, tem constelação que você sorri. Depende. Gente, só para falar, tem constelação que parece que a pessoa ela vai entrar no buraco e o terapeuta ele sente. Então, às vezes, o terapeuta ele é um pouco mais rude, assim, para dar uma chacoalhada no cliente mesmo. Mesmo que o cliente ficar um pouco com raiva no começo, mas é uma forma de chacoalhar para dizer assim, cara, acorda, porque você não pode mais ficar ali onde você está. Porque se você ficar aqui, você vai levar muita gente pro buraco. Então, o momento é agora, você tem que fazer isso agora. Então, tem que, né, Jennifer? E lembra uma vez que você me falou, a pessoa vem ela tá vindo de uma psicóloga ou ela tá vindo de terapias alternativas que todo mundo tá passando a mão. Tá passando a mão, e daí o problema tá 1 ano, tá 2, 3. Aí você vai ser mais uma que passa a mão? Então, vai sair do mesmo jeito que chegou. É aí que tá. Então, às vezes, o terapeuta tem que ter muito esse feeling de saber quando, às vezes, dar uma boa puxada de orelha e quando também, às vezes, acalmar, tá? A Pasquale está dizendo que ela mora no Acre, que ela já foi atendida por mim faz uns 3 anos e que teve muitas informações.
Um beijão para você, então. Que bom. Constelação, você pode constelar quantas vezes quiser, porque sempre vai ter percepções, sempre vai ter informações novas. E assim, só cuidar, né, Márcia? Eu sempre falo para as pessoas, o problema, constele uma vez. Se o problema persistir, que postura que você não mudou? O que foi pedido para você fazer, você fez. Porque daí que fala mal de constelador. Ah, não funcionou. Será que não funcionou ou será que você continua no papel de vítima? Porque se você constela o mesmo problema duas vezes, o campo é o mesmo, né, Márcia? As informações que vão vir é a mesma coisa. A postura precisa ser modificada. Preciso fazer E, as tarefas. e assim, Márcia, eu não sei porquê, mas assim, a gente assiste muita live, faz muito, né, enfim, lê muita informação. E assim, tem consteladora que elas ficam falando assim, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que constelar poucas vezes na vida. Gente, que ferramenta incrível para você solucionar problema, que constelar poucas vezes na vida. Não é isso. O que você não deve fazer é uma por semana, aquela situação, deixa agir dentro de você. Mas você pode usar ela para, né, para empresa, para processo, para trauma, para dúvida, para diagnóstico, para, meu Deus, é uma ferramenta muito sábia. Exatamente. E muito correta, muito eficiente. Eu sempre falo, a constelação ela é muito eficiente. O que se mostrou ali é o que é. Verdade, eu concordo. Eu concordo porque eu falo, gente, porque eu já fui fazer formações de uma semana inteira, e a gente constela das 9 da manhã às 19 da noite, constela uma constelação atrás da outra, faz dinâmica uma atrás da outra. Como que vai ser uma constelação só se é quando a pessoa vem fazer a formação, né, Jennifer, que a gente fez a gente passa o final de semana inteiro fazendo dinâmica de constelação, não existe fazer uma. Então, o que a Jennifer está falando vou trabalhar uma empresa. Ok, a gente trabalha a empresa. E depois eu vou trabalhar o dinheiro da empresa, vou trabalhar funcionários da empresa, vou trabalhar clientes da empresa. Ela vai ramificando, gente. São várias constelações. Você e seus pais, por que eu não tenho sucesso? Por que eu não prospero? Por que o dinheiro não fica? É pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Então as ramificações a gente vai constelação, não é sempre a mesma questão, não é as ramificações que vai trazendo pra gente, que a gente precisa, não tem como, né? E entender que, né, Márcia, complementando que pai e mãe, você vai constelar uma vez na vida, a tua relação com eles. Só que eles vão aparecer em quase todas. Sim, eles vão estar. Né? Pai e mãe, então, Bert não Helling é que mesmo. você vai constelar uma vez e vai resolver tudo. Não. Às vezes a pessoa diz assim, eu já constelei pai e mãe. Mas aparece, gente. Bert Helling mesmo diz, você vai passar uma vida inteira e os pais sempre vão estar presentes. Não tem como eu arrancar porque está dentro de você, se é a memória deles. A própria biografia dele, né? O último livro que ele publicou, ele constelou a relação dele com a mãe e o irmão, né? Dias antes de falecer, que ele se sentia menos amado. Ainda precisava, né? Sim. E ele que criou, né? Ele que é o cara, né? Constelou muito, gente. Ele é nosso paizão de constelação, né? Jennifer, estão pedindo o seu telefone. Você quer passar? Diz o DDD, tá? Porque tem gente de outros DDD. É 469-91-23-7348. Então, gente, é isso, tá? Jennifer, para hoje é isso, né? A gente pode... Nossa, resisti! Não morri! Deu tudo certo, tá? Muita gratidão. Gratidão a todos vocês que vieram junto com a Jennifer, que estão aqui conosco, nessa presença, nesse olhar, nesse amor, nessa inclusão. E perceber que constelação dá para olhar, dá para trazer para a sua vida profissional, para aquilo que você trabalha, dá para agregar, independentemente da profissão que você atua, porque é uma filosofia de vida, é um olhar para a vida, é um amor que você vai ter olhando para o seu sistema familiar, olhando para todos
o que fazem parte ao seu redor, né, Jennifer? É isso aí. Queria agradecer a Vocês... oportunidade, Márcia. Queria dizer que você é uma pessoa muito especial, que Deus foi muito generoso em colocar você na minha vida, que você permaneça sempre, que eu sempre possa conversar com você, te mandar áudio, enfim, Pode. que você tenha muito sucesso. Você nasceu para brilhar, você sabe disso, e que você cure muitas vidas ainda, que você transforme muitas vidas. Gratidão, Jennifer. Você também, tá? Você também. Amém. Faça mesmo, tá? Gente, um abração, então. Até mais. Até logo. Até logo. Jennifer, sucesso e um beijão para você. Para nós. Até. Obrigado, Márcia.